Neste vídeo, um texto sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo, escrito pelo pastor José Apolônio e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1960. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Atos 1 e 8. Esta promessa Jesus tem cumprido e cumprirá até que ele venha. Assim como o batismo nas águas significa emergir, sepultar, assim é o batismo com o Espírito Santo. É imersão no poder, revestimento completo. Jesus, antes mesmo de subir à cruz, fez esta promessa: enviarei o Consolador. E as últimas palavras ao subir aos céus foram: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 1 e 5. Pedro, após haver sido batizado com o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, falou com convicção, dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2 e 39. Parece que o povo, ao perceber os apóstolos cheios do poder de Deus, disse: como poderíamos receber deste poder? E exclamaram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro, tomando a palavra, lhe disse: arrependei-vos e convertei-vos. Recebereis poder é a ordem, poder para melhor servi-lo, poder para lutar contra as hostes da maldade, poder para vencer o pecado. Não é poder para ser salvo. Batismo com o Espírito Santo nunca se refere à obra salvadora, mas uma coisa especial posterior à salvação. Ser-me-eis testemunha, porque há de receber do que é meu, disse Jesus. A promessa não foi dirigida aos incrédulos, mas àqueles que estavam em comunhão com Deus, cujos nomes estão escritos nos céus. Lucas 10 e 20. Há crentes limpos. João 15 e 3. Alguns modernistas ensinam que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento, outros a conversão. Esta teoria não satisfaz porque os apóstolos já eram tanto uma coisa como a outra, como foi dito acima. Os teólogos, para tapear os incautos, arranjam um termo bonito para simbolizar o batismo com o Espírito Santo: carisma, dons ou poder carismático. O revestimento de poder não é um símbolo, é uma realidade. Os apóstolos, quando receberam, não foi preciso que alguém dissesse que haviam recebido. Eles mesmos testificaram. Em Atos 2, do 1 ao 18 e o versículo 31 diz: isto que vedes e ouvi. O poder sobrenatural era tão visível que Simão Mago ofereceu dinheiro para que os apóstolos lhe dessem daquele poder. Atos 8, 18 e 19. Se fosse uma coisa oculta, o mago não teria ficado tão interessado. Os samaritanos já eram crentes e até batizados nas águas e só receberam o Espírito Santo depois que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles.
Deste carisma nós temos recebido e queremos que todos os crentes recebam, e não apenas uma influência sem convicção. O sinal visível do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, tal como aconteceu nos dias apostólicos. Línguas estranhas é uma figura real das campainhas de ouro do vestido do sumo sacerdote quando entrava no lugar santo, como sinal de vida e aceitação do sacrifício. Êxodo 28 e 34. Quando nosso sumo sacerdote Jesus entrou no santuário, o céu, as campainhas tocaram e 120 crentes foram batizados com o Espírito Santo, como prova de que Deus aceitou o seu sacrifício. Aleluia! Assim acontece quando o crente entra na presença do Senhor e é cheio do Espírito Santo. As campainhas, as línguas, tocam. É por isso que muitas vezes entramos em grandes templos e deparamos com o silêncio sepulcral. Sabeis por quê? Substituíram as campainhas de ouro por outras de outro metal e deram nomes diferentes. Exemplo: ciência, filosofia, ética cristã, cristianismo social, etc, etc. De maneira que, quando chega o pregador, se pergunta logo: quantos anos estudou? Qual o seu grau teológico? Qual o tema da sua pregação? O apóstolo Paulo, quando chegou em Éfeso, não perguntou se havia bons pregadores ou qual o grau de conhecimento que eles tinham, mas perguntou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Por certo, ele notou alguma coisa que estava faltando naqueles discípulos que até já eram batizados, batismo de João, mas eram crentes, pois o apóstolo disse: quando crestes? Alguém de campainhas mudas tem dito: aqueles discípulos eram instruídos no batismo de João e nada sabiam a respeito de Jesus e sua doutrina. A Bíblia não diz assim. Diz que a doutrina de João falava de Cristo. Atos 19:4. Que fez Paulo? Impôs as mãos sobre eles e foram cheios do Espírito Santo. Falavam línguas e profetizavam. Atos 19:6. Graças a Deus que Paulo era pentecostal e se interessava por este poder. Apesar de decorridos mais de 1900 anos desde o dia de Pentecostes, ainda há cristãos que, como os discípulos que Paulo achou em Éfeso, nem ao menos sabe que o Espírito Santo é dado ao que crer. Se naqueles dias havia necessidade, muito mais hoje, agora, no período da Igreja morna, última etapa da Igreja na Terra. Apocalipse 3, 14 ao 22. O batismo com o Espírito Santo não é monopólio de um grupo privilegiado, mas uma promessa ao que crer em Jesus. Enquanto a Igreja estiver na Terra, esta promessa é evidente para os que lhe obedecem. Muitos não são batizados porque não creem, e outros ficam presos à mesquinhez apenas em dizer que são cristãos, mas concernentes ao batismo com o Espírito Santo, não sabem patavina. Pois o Espírito Santo não se manifesta onde não é desejado. Em algumas igrejas, a ignorância sobre o Espírito Santo é tão grande que quando o pastor começa a falar sobre a obra do Espírito Santo, alguns crentes começam a olhar uns para os outros e dizer: parece pentecostal, da maneira que certos pastores não usam o vocábulo Espírito Santo e sim Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Divino ou o Espírito, parece ter receio de falar Espírito Santo ou Consolador. Há pouco, quando eu ainda estava no Sul, houve uma igreja e o conferencista usou como tema da conferência Operação do Espírito Santo. Surgiram logo comentários e diziam: parece que virou pentecostal. Tudo isto é resultado da falta de doutrina
como aos crentes de Éfeso. A promessa é para todos. Ele, Jesus, continua batizando em toda parte sem dar confiança aos que dizem que ele não batiza, porque o batismo com o Espírito Santo é uma necessidade. José Apolônio, 1960.